Boa tarde, então, a todas e a todos, né. Vamos dar início, ao nosso, sexto, sétimo leituras da lógica de Hegel, do grupo, Hegel Idealismo Especulativo, né. Nós tivemos alguns problemas técnicos e pessoais, então, nós vamos fazer apenas um dia de evento, que vai ser hoje, né, e apenas com 2 apresentações, né, a do Washington, do Robson, e do Ednei, e a apresentação, do, Gabriel. Ah, Nós decidimos, então, por ter mais tempo, que, será feita cada uma primeiro e depois as perguntas logo em seguida, para ter a próxima, né. E para nós, como sempre, é uma honra e um prazer tê-los aqui conosco, né, fazendo esse debate que enriquece e aprofunda a compreensão do pensamento de Hegel no Brasil, né, num certo sentido, também internacionalmente, porque a gente está sempre em diálogo, né, com o pessoal do exterior. Então, é um grande prazer tê-los conosco aqui, né. E, nesse sentido, então, podemos começar pelo primeiro seminário, que é as considerações de Hegel sobre a primeira antinomia de Kant no âmbito da discussão do progresso infinito quantitativo, né, que vai ser apresentado pelo Washington dos Santos Oliveira, pelo Robson Caixeta e Ednei Augusto Cordeiro Silva, né, todos da Universidade Federal de Goiás. Pessoal, a palavra é de vocês. Maravilha. Então, a gente ficou responsável pelo esse início, né? Seria a primeira apresentação. E, antes de tudo, a gente gostaria assim, de agradecer, em nome do nosso grupo, que é composto pelo Ednei, Robson e eu, Washington, aí o professor Tassinari, a todos do grupo Hegel e o Idealismo Especulativo, né? O Laboratório Hegel. Então, gostaríamos que ficasse registrada aí a nossa gratidão, mais essa oportunidade, né, que é criada aí por vocês, do Laboratório Hegel, para que possamos discutir nossas ideias e aprendermos juntos com vocês aí a partir das discussões que são movimentadas, né, a partir desse espaço aqui que é criado. Então, o título da nossa apresentação é As considerações sobre a primeira antinomia cosmológica de Kant, no âmbito da discussão do progresso infinito quantitativo, né? E aí parece que eu não estou saindo aqui, só um momento, desculpem. Não sei se eu estou saindo no vídeo. Está sim, Washington. Então, tranquilo. Então, é só essa pequena correção, né? Que no programa ele está com primeira antinomia kantiana, ou a primeira antinomia de Kant, e aqui no nosso slide é a primeira antinomia cosmológica. Tá? São das correções que a gente fez, né, posteriormente, né, que a gente também gostaria de deixar registrado. Então, trata-se aqui, né, esse título, né, um pouco longo, né, e talvez um pouco pomposo também, né, ele trata de resumir, digamos assim, o nosso propósito, que é de uma espécie de mapeamento aí do território conceitual, né, no qual Hegel está se movimentando, e é para nós aí um delineamento, né, a gente está delineando, né, e é o delineamento ainda inicial, né, de nossas reflexões para a construção posterior, né, de algo mais consistente, né, que temos certeza absoluta, né, de que a gente vai poder aí enriquecer a partir dessas discussões aqui nesse evento, tá? Então, o nosso grupo ele é composto pelo Ednei, como eu havia dito inicialmente, pelo Robson e por mim, Washington, tá? E é isso. Eu gostaria que você pudesse passar o primeiro, que eu estou sem obrigado, Ednei. Então, aqui a gente tem a divisão, tá, da nossa apresentação, desses passozinhos aqui, nesses pontos. Primeiro é uma introduçãozinha, né, ou seja, a gente vai falar um pouco sobre as nossas intenções com relação ao tratamento, né, que a gente está
dando a essa leitura, né, do Hegel. E aí, na sequência, a gente vai fazer aí, vai oferecer uma visão geral sobre as antinomias kantianas, né, o que seriam essas antinomias kantianas a partir do Kant, digamos assim. Depois a gente vai, né, para... eu não estou conseguindo ler muito bem aqui, ok, agora sim. E aí a gente vai, né, tratar da questão de forma mais específica, se no anterior era uma questão mais geral, nessa aqui a gente vai tratar de uma questão mais específica a respeito da antinomia, da limitação e da limitação e da ilimitação do tempo e do espaço. Para que assim, né, na sequência, a gente possa fazer aí uma discussão das antinomias no âmbito da ciência da lógica, né? Então, nos 2 passos anteriores, ou seja, na visão geral sobre as antinomias kantianas e a antinomia da limitação e da limitação do tempo e do espaço, a gente está tratando aí, né, a partir do próprio Kant, né? E na sequência a gente começa, né, uma discussão aí já dentro, no interior, né, da lógica hegeliana, tá? Que é justamente esse título aí, a discussão das antinomias na ciência da lógica, né, de como isso ocorre, né, do ponto de vista hegeliano. Depois a gente vai tratar a crítica de Hegel a Kant no interior da discussão do progresso infinito quantitativo. Tá? Em certo sentido, essa crítica já está presente no tópico anterior, que é a discussão das antinomias na ciência da lógica, mas, evidentemente, isso vai ser aprofundado nesse tópico que tem o termo crítica de Hegel, né, a Kant. Então, aqui a gente vai aprofundar isso e vai trazer essa discussão aí para esse âmbito, né, do progresso infinito quantitativo, ou pelo menos apontar para ele, né? Daí é uma questão que nos interessa, né, mais de perto. E aí, por fim, a gente vai fazer algumas, aqui está como conclusão, mas seriam considerações finais, que a gente vai retomar um pouco dessa questão e, né, vai fazer um resumo, né, a respeito do modo como Hegel entende essas antinomias kantianas e qual seria a sua crítica com relação a elas. Então, inicialmente, o grande propósito, né, esse presente trabalho vai ter como objetivo... Pessoal, só uma coisa, vocês falaram de slide, vocês estão apresentando os slides? Porque eu não estou enxergando ele aqui. Ah, está indo para todos? Tá. Aqui está aparecendo. Estou visualizando, que estava com base nele, inclusive. Por isso que eu achei estranho. Tá bom, eu vou ver aqui o que eu preciso fazer. Pode continuar, desculpa. Perfeito. Qualquer coisa você pode acompanhar pelo slide que a gente enviou, professor Tassinari. Embora, né, a gente tenha feito correções, mas se tiver dificuldade aqui, poderia ser feito dessa forma, tá bom? Certo. Então, esse nosso trabalho vai ter como objetivo fazer essa descrição da forma, primeiro, como Hegel aborda a questão da antinomia cosmológica kantiana, da limitação e ilimitação do tempo e do espaço, colocando em evidência o modo como Hegel situa essa antinomia no âmbito da discussão do progresso infinito. Apenas para que isso fique claro, e só ressaltando também o que o Washington já havia falado, é nosso interesse deixar claro exatamente como Kant apresenta a sua antinomia, e focando justamente nessa questão do tempo e do espaço, e depois adentrar aí sim no modo como o Hegel descreve na ciência da lógica. Senão já passamos então para o nosso primeiro ponto. Bom, boa tarde a todos. Minha parte é fazer uma... Ednei, só interrompendo aqui. Vontade. Vocês visualizam aí os slides? Eu até agora não consegui, mas eu não sei se é um problema meu aqui. Será que eu sair e entrar de novo melhora? Talvez. Faça isso, a gente aguarda. A gente aguarda tranquilamente. Se não, usa talvez o slide, o Ednei pode encaminhar. Claro. Encaminha para o e-mail dele, Ednei, talvez esse tempo aí. O professor Ricardo acabou de sair, deve estar voltando. Tem alguém aí que não consiga visualizar? Por favor, sinalize alguém que não consiga visualizar os slides. Eu acho que o problema é só com o professor Tassinari mesmo. O jet lag do computador.
Ele falou que estava atualizando o navegador, né? Às Hum, vezes pode ser isso. mandando no e-mail dele também aqui. Aí, Manda uma mensagem para ele, Ednei, pro WhatsApp dele. foi aqui no e-mail, mandando no WhatsApp. Problemas técnicos, mas acontece, né? Pronto, perfeito, agora estou vendo. Obrigado. Voltou, professor? Voltei, está tudo ok. Pô, que maravilha, então. Agora voltamos em Full HD, agora vai, né? Bom, então, retornando aqui, né? O Washington fez uma introdução geral, o Opson colocou nosso objetivo, e agora a gente vai fazer nosso progresso, né? A primeira é importante definir o que é uma antinomia, né? E por que o Kant aborda essas antinomias? Uma definição muito geral, né? O que é uma antinomia? São duas afirmações ou princípios válidos, ou aparentemente válidos, e coerentes, que conduzem a conclusões opostas ou conflitantes quando aplicadas simultaneamente. Mas o grande problema é que os dois princípios valem, né? E aí o Kant coloca uma série de antinomias, a que nós vamos nos deter a cosmológica, né? Se o mundo tem começo no tempo, ou se ele é limitado no espaço, mas o Kant tem uma antinomia sobre substância composta, ou de maneira complexa, ou nada no mundo é simples. A antinomia terceira, que é a causalidade pela liberdade, ou não há liberdade, que é uma antinomia muito famosa. E a quarta, tudo é necessariamente absoluto, ou não há nada necessariamente absoluto. Então, existe uma série de antinomias, isso é utilizado desde o direito, filosofia, lógica, e o Hegel vai buscar uma leitura, né, dessa primeira antinomia, apontando ali, né, os problemas, né, que ela vai nos conduzir, e toda a questão do Kant, que a gente vai ver ao longo da nossa apresentação, né, como segundo o Hegel, Kant tem um probleminha, né, nessa antinomia. Para isso, a gente fez uma espécie de mapa mental, que eu mais o Robson vamos comentar, dessa antinomia cosmológica, uma visão geral, para que todo mundo fique ali orientado, para ficar mais tranquilo. Robson? Isso. Então, inicialmente, quando nós tomamos a primeira tese dessa antinomia kantiana, ela diz o seguinte: o mundo tem um início no tempo e, conforme o espaço, está também encerrado em limites. Então, nesse primeiro ponto, Kant vai argumentar que se o mundo não tivesse um começo no tempo, teria decorrido uma eternidade até qualquer instante dado. E teria havido, então, uma série infinita de estados sucessivos das coisas do mundo. Assim, então, um tempo infinito, como está colocado aí no nosso esquema. Sendo assim, a infinitude de uma série consiste, então, em ela nunca poder ser terminada por uma síntese sucessiva, ou seja, não é possível que nós contemos infinitamente. Assim, é impossível que uma série infinita decorrida no mundo exista. Portanto, um começo no mundo é uma condição necessária para sua existência. Então, é impossível nós falarmos dessa questão de um tempo infinito, e aí, então, ele vai estabelecer limites, primeiro para o tempo, depois para o espaço. Então, se o mundo tem um início no tempo, esse início está sempre em relação ao agora. Então, o ponto central do tempo é o agora. Isso porque quando o agora é o momento a partir do qual nós podemos falar de um início no mundo do tempo. Pois sempre que eu aponto um agora, eu falo retrospectivamente a respeito da infinitude do tempo como início. Trazendo isso de um modo mais simplificado, quando a gente fala do início, a gente não pode falar que esse início está exatamente no momento em que nós apontamos o agora, mas é sempre um momento anterior da fala. Então, sempre que nós nos remetemos a esse momento anterior, nós o apontamos como o início, e o limite estaria justamente nesse agora. Quando eu demarco agora, eu sei que o início foi antes. E no segundo ponto, Kant vai argumentar, então, em relação ao espaço,
essa questão da limitação do espaço, que se o mundo fosse infinito quanto à extensão do espaço, ele teria de ser pensado como um todo dado de coisas, e esse todo existiria tudo simultaneamente. No entanto, a grandeza de um quanto, e quanto entendido aqui como unidade de medida, ele não é dado dentro dos limites determinados, ou seja, de qualquer intuição. Não dá para a gente colocar todas as partes de algo dessa unidade de medida de uma vez só. Isso significa, então, que para pensar o mundo como um todo dado, nós teríamos de considerar completa a síntese sucessiva de todas as partes de um mundo infinito. Ou seja, nós teríamos que considerar decorrido um tempo infinito e todas essas coisas coexistentes ao mesmo tempo, o que para ele é impossível. Portanto, um agregado infinito de coisas reais não pode ser considerado um todo dado. E o mundo, então, não pode ser infinito quanto à extensão no espaço, mas ele está sempre encerrado em limites. Então, só para resumir, Kant vai argumentar que um começo absoluto do mundo no tempo é uma condição necessária para a existência do mundo, e que o mundo não pode ser também infinito quanto à extensão no espaço, mas ele se encerra em um limite. Bom, a antítese, o próprio nome já diz, né, o contrário da tese, o mundo não tem nem início, nem limite no espaço, mas ele é infinito, tanto com respeito ao tempo quanto ao espaço. Então, primeiro, sobre a questão do tempo. O Kant fala que se você não tem um mundo sempre dado, o que vai existir antes do tempo é um tempo vazio. Lembra muito aquela leitura do Agostinho, né, sobre a concepção do tempo, que o Agostinho fala de que antes das coisas acontecerem não tinha tempo, porque o tempo é movimento. Então, não é possível existir tempo onde não há nada. E aí vem a questão do espaço, né? O espaço são formas de intuição, a gente já sabe isso desde a estética transcendental do Kant. E aí tem uma definição muito interessante, que é os fenômenos imitam o espaço, mas o espaço não imita o fenômeno. Ou seja, para ter, né, o fenômeno, você precisa do espaço. Então, não tem como ter algo vazio antes, um espaço vazio, um tempo vazio. Por isso, então, o mundo está dado desde sempre, ele é infinito e ele não tem limites nesse espaço. Então, ele contrapõe a tese aqui para nós. Washington está mudo. Opa, aí a gente já tem o encaminhamento, né, da discussão das antinomias na ciência da lógica, assim, de forma mais geral, né? Então a gente está nesse processo de aproximação, né, dessa discussão das antinomias para Hegel, né, no âmbito da ciência da lógica. E aí a gente tem, né, que essas antinomias elas já aparecem lá na introdução e já é indicada na seção da qualidade, né, de forma mais específica no DEVI, no âmbito do DEVI, né? E aí, de forma mais detida, de uma forma mais demorada, ela começa a ocorrer ali na observação 2, né, que é a antinomia kantiana da indivisibilidade e da divisibilidade infinita do tempo, do espaço, da matéria, do tópico a quantidade pura, né, que se situa ali no primeiro capítulo, a quantidade. E aí ela vai se desembocar, né, ela vai se desenvolver aí no nosso ponto de interesse, né, que é o que a gente está discutindo aqui mais especificamente nesse momento, e que o Ednei vai falar um pouco, né, qual seria esse ponto, né, que está destacado aí para a gente, né. Então, só para a gente se mapear, uma coisa que eu sempre lembro do professor Tassinari, com aquele esquema que ele faz na enciclopédia, que é muito útil. Então, como é que nós estamos aqui, né? Nós temos o capítulo 1 da lógica, que é a quantidade, né? Depois nós temos o segundo capítulo, o quanto, que é dividido em número, o quanto extensivo e intensivo, e aí nós chegamos no C, que é a infinidade, a infinitude quantitativa. E aí nós temos o conceito da mesma, que é o qual o Hegel faz uma visão geral dessa ideia da quanto. O progresso quantitativo infinito, que é onde ele apresenta o tema, e nós temos a observação 1 e a 2. A observação 1 ela é muito interessante porque o Hegel faz uma discussão não só com Kant, mas também com Fichte, vai buscando todo ali os filósofos daquele tempo,
né, fazendo uma leitura dessa questão das antinomias para chegar, agora sim, aonde é o nosso objetivo, que é a observação 2, a antinomia kantiana da limitação e da limitação do mundo no tempo e espaço. É importante destacar, a gente até negritou, porque, de fato, o nosso intuito é discutir essa antinomia. Então, nós ficamos ali quebrando cabeça com o texto, lendo, né, sempre lendo o Hegel mesmo e o Kant, nós não buscamos muito recursos fora, porque nossa ideia era tentar compreender a coisa ali, né, no estado mais puro. Isso foi rico para nós, porque aí a gente focou mais e conseguimos explorar melhor essa questão que o Hegel aponta para nós. Pronto. Isso. Então, quando a primeira questão, e agora que sim, de um ponto de vista, digamos, positivo, por um lado, Hegel vai considerar que as antinomias elas contribuíram para a desconstrução das pretensões da metafísica moderna, por gerar a convicção da nulidade das categorias da finitude no que concerne ao conteúdo. E outra questão positiva que ele coloca é justamente que as antinomias apontam para o fato de que a razão necessariamente precisa se chocar contra as contradições. E justamente trazer, como que se nós pudéssemos dizer que primeiro ele ameniza, depois ele de fato apontar aquilo que é dificuldade. Então, ele coloca, sobretudo, essas duas questões como para valorizar as antinomias. Tá mudo, Washington? Opa, desculpa. Então, o ponto positivo, né, que foi apresentado pelo Robson agora, né, tem essa contraparte aí negativa, né? Então, por um lado, Hegel entende que, abre aspas, as apresentações dialéticas de Kant nas antinomias da razão pura não merecem certamente um grande elogio. O resultado é apenas o lugar comum, que a razão é incapaz de conhecer o infinito, né? Como a gente sabe, para Hegel, a razão é justamente, né, essa dimensão do infinito. E o Kant, né, ele ainda vai, e como Hegel vai mostrar em vários momentos, né, o Kant ele estaria sempre preso à dimensão da finitude, né? E é isso que o Hegel quer justamente superar, né? Então, dando ênfase ao negativo, né, que a gente sabe que é importante, o que o Hegel coloca? Que as antinomias, como o Washington já falou muito bem, elas ficam no plano do finito. Tem um barulhinho aqui, mas passou. E a gente tem que atingir o progresso infinito quantitativo. Por isso, né, vale para a antinomia tanto da limitação e da limitação do tempo e do espaço, o mesmo que vale para a antinomia da descrição e da continuidade. Ou seja, citando Hegel, toda antinomia se reduz, portanto, à separação e afirmação direta de ambos os momentos da quantidade, e com o efeito dos mesmos, como pura e simplesmente separados. Então, por mais que nós analisamos as antinomias, parece que ela ainda não consegue, né, na visão kantiana, avançar sobre o problema. A gente continua ali, né, de uma maneira que a gente vai compreender daqui a pouco melhor, tem um termo para isso, fica faltando algo para avançar. Pois bem, então aí a crítica, né, de Hegel a Kant, né, no que diz respeito à questão do progresso infinito, e como a gente vai mais adiante mostrar, né, não é de fato um progresso e também não está lidando propriamente com o infinito, né, porque o Robson vai dizer mais adiante, né, essa questão desse progresso, na verdade, é repetição, e esse infinito seria o mal infinito, e, portanto, seria uma questão aí que está relacionado ao finito, né? Ou seja, mantém separado as duas dimensões que estão contrapostas, né? Então a gente colocou 3 pontos, né, dessa crítica que vai ser discutida aí, né, de forma um pouco mais demorada aí pelo Robson, pelo Ednei, né? E a primeira dela é a questão da inutilidade dos rodeios e da demora, né, que Kant dá, né, através desse recurso lógico que é a redução ao absurdo, né? Esse é o primeiro ponto, né? Que isso seria para Hegel inútil, desnecessário.
O segundo é o que a gente está entendendo aí, né, como uma recorrência, a falácia de petição de princípio, tá? Isso não está explícito, mas obviamente, né, está implícito aí, né, que é uma falácia de petição de princípio. E a questão, né, que também nos interessa de perto, que é a incapacidade de superar a finitude, né? Então Kant ele ficaria preso à questão do mal infinito, né? Ele fala de infinito ou de progresso infinito, mas como esse dever ser, né? Como essa busca incessante por esse infinito, mas é um infinito que, nas palavras de Hegel, não vai dominar esse finito, né? Então esse finito ele sempre vai escapar a essa dimensão do que Kant entenderia como infinito, nessa sua ideia de progresso infinito, na ideia de dever ser. Então, seriam esses 3 pontos, né, que a gente entende aí como pontos importantes na crítica de Hegel à discussão kantiana das antinomias. Bom, tentando compreender esses 3 pontos que o Arthur colocou para nós, vamos primeiro entender essa ideia de que o Kant vai falar que vai fazer uma redução ao absurdo, né? Um modo apogógico de compreender as antinomias, e a gente já começa atacando a própria ideia de apogógico, né? Que é uma ação de levar, mas levar aonde? Né? Fica parecendo que não leva a lugar nenhum. Então, no que diz respeito à inutilidade do recurso da redução ao absurdo, Hegel afirma o seguinte: mas se vê desde logo que era desnecessário fornecer a prova de modo apogógico, ou de todo modo conduzir uma prova, na medida que nela mesma está imediatamente no fundamento da afirmação daquilo que deveria ser provado. Então, quando a gente quer falar da limitação do tempo e do espaço, a própria pergunta é essa. Então, a gente fica respondendo a pergunta com a própria pergunta. E isso vai gerar, de uma maneira não muito interessante, uma petição de princípio. Por quê? Porque para Hegel, na tese, por exemplo, há um problema com a prova, já que nela já está pressupostamente que deveria ser provado. Nesse sentido, Hegel acusa Kant de incorrer numa falácia de petição de princípio, aquela ideia de que falta um início, né? Falta o gatilho para desencadear toda a compreensão do argumento. Nas palavras do próprio Hegel, na prova, portanto, é pressuposto como efetivo o limite de tempo. Mas qual que é o objetivo? É superar, então, mas ele é justamente aquilo que deveria ser provado, pois a tese consiste em que o mundo teria o início no tempo. Vamos dar para o próximo. Isso. Então, chegando então diria que a crítica que conclui mais pesada aqui, porque até aproveitando da questão da petição de princípio, ela vai nos levar a entender melhor a questão do progresso quantitativo infinito, já que, num primeiro momento, Hegel vai dizer que Kant, em geral, em Kant, né, no modo como foi apresentada a antinomia, é feita uma assunção de que o mundo, enquanto ele existe, ele pressupõe uma outra existência condicionada no tempo. E com isso, assim por diante, sempre esse que está condicionado, isso nos leva ao infinito. Mas isso consiste justamente a antítese, ou seja, que não haja nenhuma existência incondicionada, nenhum limite absoluto, mas que a existência do mundo exija sempre uma condição antecedente. E aí, então, para Hegel, o progresso no infinito, na verdade, permanece no finito. E nós temos esse primeiro comentário, que é feito aqui em cima da ciência da lógica. O progresso infinito é uma expressão da contradição entre o finito quantitativo e o infinito. E a relação entre os dois é uma determinação recíproca. O limite do finito se expande em direção ao infinito, que por sua vez se manifesta no próprio limite, gerando aqui uma unificação aparente das duas determinações. Isso, então, é porque quando nós vamos procurar entender esse progresso quantitativo infinito, Hegel vai argumentar que o progresso infinito é aqui uma expressão da contradição, mas não é a solução para ela. O quanto, que já foi apresentado anteriormente, ou outro, ela é uma parte essencial da contradição, porque ela é externa, tem um além de si. E o infinito vai se mostrar também como um quanto, como contável, porque ele sempre vai se repelir em direção ao não ser. Ambos permanecem alteráveis, mas não alcançam a determinidade absoluta. Aqui, só para que a gente possa ainda
entender isso melhor, em um determinado momento do texto, Hegel vai inclusive dizer que a unificação que é feita, aparentemente proposta no texto, ela não deveria representar a dissolução da contradição, mas deveria ser a expressão mais aguda dela, porque o infinito aqui vai ser visto em Kant não como uma meta a ser alcançada, mas uma tarefa constante de gerar esse novo sem ultrapassar o próprio quanto. E essa tarefa vai ser perene e não vai permitir que se alcance a determinidade absoluta. Por isso que, nessa segunda citação aí, nós vamos entender que, e aí Hegel vai dizer, o progresso não é, portanto, igualmente um progredir e avançar, mas um repetir precisamente do mesmo por suprassumir e por e suprassumir de novo. Uma impotência do negativo para o qual ele suprassume. Através de seu próprio suprassumir, retorna como um contínuo. Seguindo, então, essa reflexão, a gente vai entender que esse progresso infinito aqui que é colocado por Kant não é um avanço, mas é um repetir do mesmo, dando a entender como que essa impotência do negativo que retorna sempre como um contínuo, um mal, aquilo que o Washington até chegou a sinalizar lá do mal infinito. Hegel vai, inclusive, em um determinado momento, dizer que o tédio da repetição, o qual faz aparecer um limite de novo, entra em cena, de novo desaparece. O progresso infinito que Kant propõe dessa maneira não é nem um progresso, nem tampouco ao infinito. Hegel vai chamar ele de uma má infinitude quantitativa, que é como que isso corresponde também a uma má infinitude qualitativa, que um dos membros da contradição permanece e vai e volta e vamos repetindo. Por isso, então, tomando aqui já essa última citação, usando aqui as palavras de Hegel, principalmente na forma do progresso quantitativo para o infinito, este ultrapassar progressivo do limite, que é a impotência de suprassumi-lo, e a recaída perene ao mesmo, a má infinitude costuma ser considerada algo sublime e uma espécie de serviço divino. Assim como na filosofia, o mesmo tem sido considerado como algo último. Então, por isso, no final, Hegel vai justamente criticar Kant, porque ele não entende muito bem como fazer esse progresso, e ele encerra essa parte até apontando que Kant retira do mundo a contradição. Ele deixa simplesmente essa contradição ao nível da argumentação, mas isso de fato não é colocado. Tomando aqui as palavras do próprio Hegel, a dissolução das antinomias, assim como a das anteriores, ela é transcendental. Quer dizer, ela consiste na afirmação da idealidade do espaço e do tempo como formas da intuição, no sentido de que o mundo nele mesmo não estaria em contradição consigo. Não seria um tal que se suprassume, mas apenas a consciência no seu intuir. Por isso, Hegel vai até chamar de muita ternura para com o mundo afastar dele a contradição e levar isso só para o âmbito da razão. Então, ao final, é preciso que a gente entenda que se o progresso infinito não é um avanço constante, mas é sempre um repetido mesmo, essa impotência do negativo que sempre retorna como um contínuo, nós não chegamos a lugar nenhum. A contradição tem que estar no mundo e ela tem que trazer esse progresso. E por isso que já encerrando então esse momento aqui, vai dizer que, usando as palavras do próprio Hegel, o assim chamado mundo, e aqui nós estamos dizendo mundo objetivo, mundo real, conforme o idealismo transcendental, em nenhuma parte está dispensado, por causa disso, da contradição. Mas ele não é capaz de suportá-la. Por causa disso, está exposto ao surgir e ao perecer. E para Hegel, Kant não é capaz de fazer isso. Isso permanece no âmbito da razão, mas não caminha para de fato, para a concretude, para esse mundo objetivo. Bom, chegando às nossas considerações finais, né? É bacana que o Robson colocou para nós essa ideia do progresso infinito se repetir, que o Hegel chega a falar que chega a dar vertigem, né, no leitor. Então, que ele fica tonto não pela dificuldade, mas é de tanta repetição, né? A pessoa fica ali mareada. Então, o que nós podemos concluir? Primeiro, o Kant, né,
Ele não quer resolver nada, quer deixar claro, a gente não está falando que o Kant errou, pelo amor de Deus. Mas a antinomia que o Kant apresenta, ela está apresentada, mas ela não vai além. Né? Então, o Hegel fala para nós que o Kant não avança, então é necessário ir além. Então, podemos dizer, em termos hegelianos, que Kant gira em círculo e não consegue avançar para uma superação da contradição por ele apresentada. Portanto, para Hegel, essas discussões empreendidas pelo filósofo de Kreuzberg, no final das contas, dão em nada, senão que nas duas afirmações simples contrapostas há um limite. E o nosso grande objetivo é demonstrar, né, que é preciso ir além desse limite. Então, aqui as nossas referências no final, e destacamos novamente que nós aprendemos um texto do Hegel, né, foram várias semanas, vários encontros, sempre lendo no Hegel de maneira lenta, indo, voltando, discutimos muito, e obviamente no Kant, né, e a partir dessas duas leituras nós concluímos, né, fizemos essa apresentação. Obviamente tem uma ou outra coisa ali que deve ser debatida, mas nosso objetivo foi sempre sentar nos autores. No mais, agradecemos novamente o pessoal de Marília, né, o professor Ricardo Tassinari, sempre muito gentil conosco, o Gabriel, essa parceria aí, Goiânia-Marília, já está aí há mais de 3 anos, né? E é muito, muito bom estar aqui com vocês. A gente acha o laboratório Hegel incrível, tanto no conceito, né, de laboratório, de poder experimentar as teses hegelianas, quanto na possibilidade de liberdade, estar aqui conversando de maneira tranquila, sem estar com aquele medo, né? Porque a gente está aqui para discutir e aprender. Então é isso, muito obrigado, em nome da UFG, da nossa orientadora Márcia, do professor Clodes e do nosso grupo, tá bom? Parabéns aí para o pessoal pela apresentação, pelo estudo, pela análise. Já temos várias perguntas aqui. Eu vou deixar o... não, o pessoal parabenizando. Ok. Alguém gostaria de colocar alguma questão inicial? Gabriel, antes... Eu estou pensando aqui, na verdade, eu quero parabenizar, né? Achei muito legal, gostei bastante. Eu concordo, acho que com quase tudo que vocês falaram, precisaria pensar assim com mais calma, mas a princípio eu acho que também está parecido com a leitura que eu fiz, então tendo a concordar. Só uma parte que eu achei mais difícil assim para mim, e se vocês puderem falar mais, ou quiserem falar mais sobre isso, eu agradeceria, que é a parte que vocês falaram da petição de princípio, né, que o Kant cometeria, segundo o Hegel, né, naquele argumento no slide sobre o tempo, que é algo que ele tenta provar e que já está sendo pressuposto. Eu só não peguei direito essa parte, se puder voltar no slide ou só falar um pouco de novo. Aqui travou também na hora, então seria mais isso por enquanto. As outras questões eu estou pensando, mas parabéns mais uma vez, gostei bastante. Maravilha. O Orson quer começar respondendo? Então, Gabriel, a gente agradece aí né, essa sua intervenção, e essa questão ela se repete, né, dessa ideia de que se afirma aquilo que deve ainda ser provado, né? Ela se repete pelo menos umas 3 ou 4 vezes. E daí a questão central, por exemplo, né, que o Hegel está discutindo, né, sobre a questão do finito, né? Então, quando você vai discutir sobre a questão da finitude, de que o tempo seria infinito, no certo sentido você faz um recorte, né? E você faz por exemplo, no agora, e esse agora é um ponto do tempo, né? E quando você admite, né, que esse agora ele pode ser delimitado, você já está assumindo esse momento da finitude, né? Então, essa seria um dos elementos desse processo de petição de princípio, né? Então, grosso modo, seria, né, essa discussão, mas ela se repete algumas vezes também com relação ao espaço, evidentemente, né, e se repete tanto na tese quanto na antíntese. Eu não sei se respondi direito, né, mas...
Sim, sim. Obrigado, eu Talvez agradeço. é mais nesse sentido de localização também, né? De como está essa discussão, né? Então, a própria estratégia que o Kant usa, né, nas antinomias, ela já implica justamente esse movimento, né, de que sempre há algo a ser provado, mas isso a ser provado ele já é admitido de alguma forma, né, já nas premissas, né? Então, quando se afirma, por exemplo, a questão da finitude do tempo ou a infinitude do tempo, né, já na próprio recorte, né, que é dado, já se pressupõe isso. Certo. Obrigado. Eu tenho outra questão, mas eu vou deixar o Diogo fazer a dele. Se sobrar tempo, depois eu faço. Não quero monopolizar o debate. Diogo? Eu tenho que dizer que essa apresentação foi muito interessante por ter deslocado e trazido um elemento da discussão que não era aquilo que estava em voga no primeiro momento, que é a questão do finito, a divergência a respeito da Verstand e da Vernunft no Hegel, né? E isso apareceu de uma forma muito contundente no trabalho de vocês. O sistema kantiano ele aparece como uma manifestação de objetividades mortas que acabam não condensando esse contraditório e entendendo ele de uma forma orgânica, e eles aparecem como resultados fixos, né? E o que Hegel insiste a todo momento é que a razão tem que ser liberada dessa limitação do entendimento. E isso aparece de uma forma muito interessante nessa discussão a respeito da antinomia, como resultados fixos que estão deslocados em uma objetividade pretensa, sim, externa. Né? Ainda falta a intuição de que o verdadeiro é o sujeito, poderíamos dizer assim, né? E eu não sei se faz sentido para vocês essa ponderação que eu estou fazendo, que essa separação entre a Verstand do entendimento e a Vernunft, que seria a razão propriamente dita, ela foi muito forte na apresentação de vocês, né? Tanto que a conclusão de vocês foi: é preciso se libertar do limite, né? Há um limite, é preciso ultrapassá-lo. Então, eu achei muito interessante o jeito como isso se condensou na temática a respeito das antinomias. Bom, eu não chego a ter uma pergunta, mas eu só queria realmente comentar, foi muito bom. Parabéns pelo esforço de pegar o Kant e o Hegel e ler através deles e estabelecer uma compreensão assim, ousado, a gente tem que respeitar muito, saca? E eu só queria dar parabéns mesmo, e se vocês quisessem comentar a respeito, é isso. Vou começar e passo para os meninos. Primeiro, obrigado, Diogo. Acho que aquela coisa de dar muita canelada, velho. Assim, no início, quando a gente escolheu, né, essa linha, ano passado a gente trabalhou com comentadores, etc. E esse ano, achei que muito pela luz de Washington, né? Washington estava ali com a coisa fresca na cabeça, estava estudando no original e pô, vamos pegar o negócio. Então, no início foi bem difícil, cara, mas com o tempo e com calma, as coisas foram se apresentando, né? Eu lembro muito uma coisa, um debate longo que nós tivemos, foi sobre a questão do agora, né, sobre a questão do tempo. E eu até cheguei a falar, né, o que seria esse agora, se não seria um ponto no tempo. E se tem um ponto no tempo, o tempo não pode ser infinito. E se o tempo não pode ser infinito, a antinomia já não ajuda. Então, nós sempre íamos resolvendo os problemas e caindo nos próprios problemas. Daí a gente começou a falar, pô, tem uma petição aqui, realmente o Hegel está certo. E esse esforço é uma tentativa que o Flotassinari também já tinha comentado várias vezes, né? O Hegel. Então, nada melhor que poder discutir com o Hegel e contar com a corroboração de vocês e a caridade de vocês com nossos comentários. Passar para os meninos. Robson? Isso, até e aí eu acho que o Diogo traz exatamente, e aí até de um modo mais elaborado, e é o nosso intuito, sobretudo quando a gente chega aqui nesse final e começa a entender justamente isso, justamente porque Kant permanece nesse sentido do entendimento e de um modo tanto quanto
diria Hegel, tanto quanto limitado. E por isso que, ao final, ele chega justamente a esse fato. Kant tirou do mundo a contradição. E, de fato, a contradição está ali, nesse mundo. E não dá simplesmente para a gente permanecer como simplesmente uma intuição e paramos aqui nas antinomias simplesmente tirando da realidade aquilo que de fato está nela. Então, eu creio que isso complementa e faz entender ainda mais essa grande diferença entre a Vernunft, a razão, em Hegel, e, claro, até depois, se o Washington quiser, até porque eu creio que aqui a gente ainda tem alguns delineamentos, alguns lugares para onde a gente ainda quer caminhar, e provavelmente quando nós formos escrever de modo mais elaborado, é por aí que a gente vai. Mas é justamente entendendo isso. A grande crítica de Hegel é justamente essa questão, ir além desse limite. Então, só para complementar aí, obrigado, tá? Aqui eu estou em casa, então tem um bebezinho, tá, que quase criança já está chorando. Essa questão da objetividade. Ele está participando também, é um hegeliano nato. Está participando, inclusive, de várias reuniões, muitas vezes, né? Eu acho interessante esse conceito de objetividade morta, eu não conheço, de repente algum frankfurtiano, se você pudesse falar depois, ou se é um conceito seu, né? Eu acho Perdão, me perdoe te interromper, mas só para falar, está no texto da diferença entre o Fichte e o Schelling, e ele eu não acaba, conheço o texto aí, não li ainda esse texto. na diferença ele usa esse termo Ok. objetividades mortas e tal, quando ele está falando a respeito da cisão, aí ele acaba usando esse termo, sim. Tá, não li esse texto ainda do Hegel, então obrigado aí, tá, pela contribuição. Mas é interessante isso, né? Aí você fala de orgânico e tudo mais, né? Mas, claro, né? Parece que se pode também, né, aqui acusar o Kant, no certo sentido, disso, né? Porque no final das contas o Hegel aponta para essa conclusão, né? E aí você fala de Vernunft e Verstand, e parece muito claro aí que o Hegel está acusando o Kant de permanecer sempre na dimensão da Vernunft, né? Sempre na dimensão do entendimento, portanto, sempre na dimensão do finito, né? Porque há sempre a dicotomia, né? Há sempre a separação entre dois mundos, digamos assim, né? Então, é como se não alcançasse, de fato, aí a dimensão da razão, né? Que seria a dimensão do infinito, né? Evidentemente que a gente não discutiu muito esses elementos, a gente fez isso no nosso encontro anterior, um pouco, né? Assim, né? Algo bem assim, en passant, mas pelo menos a gente anunciou esses termos, né? Entendimento e razão e a diferença deles, né? Mas aqui de alguma forma está implícito, está pressuposto nessa distinção, né? E de fato parece que Kant, né, do ponto de vista hegeliano, sempre fica do lado ali do entendimento, então sempre fica ali enredado, né? Na questão da finitude. Né? Então, é um pouco isso. Então, essa afirmação de que há um limite e que devemos ir além desse limite é sempre a afirmação do próprio Kant, né? Como se fosse, ok, a gente constata que há um limite. Essa é a nossa constatação. Mas é necessário, devemos ir além desse limite, né? Ou seja, uma espécie de sempre jogar para além desse limite, mas que se permanece sempre nesse limite. Né? Então, esse ilimitado é sempre, na verdade, o infinito da repetição. Né? Então, o que a gente fica, na verdade, é só repetindo, né? Esse DVC, né? Que, na verdade, não é concluído propriamente. Então, essa seria a crítica do Hegel a Kant, né? Que o Kant ficaria preso, mesmo quando ele está falando de progresso infinito, né? Ele está preso e enredado aí na finitude, tá? Então, aí uma outra questão que você fala aí, né, que é justamente essa outra característica, né, desse enredamento kantiano no finito, que seria justamente o fato de que essa questão da contradição só pode ser dissolvida no âmbito transcendental, no âmbito da intuição, das formas puras, né? Mas o mundo, como o próprio
Robson falou agora há pouco, né, não estaria, digamos assim, envolto nessas contradições, né? Então, como se fosse algo que surgisse para a consciência e que pudesse ser resolvido apenas do ponto de vista da consciência. Tá? Então, já também há novamente essa limitação, ou essa finitude, porque é uma separação entre consciência, ou sujeito, melhor dizendo, e mundo. Né? Então, do mundo eu não trato, né? Eu vou deixar ele intocado, né? E o Hegel é bastante irônico, né? Quando fala aí desse posicionamento de Kant, e eu vou tratar isso do âmbito, né, das formas puras, né, da intuição. Tá? Então, novamente, aí o Kant enredado em contradições. Tá? E aí o Hegel, isso do ponto de vista hegeliano, tá bom? E aí o Hegel ele enfatiza muito, né, essas próprias discussões da antinomia, ela está nesse âmbito, né, muito limitado, digamos assim, que ele vai chamar de concreto, do âmbito da representação, né, a essa questão, né, do ponto de vista da transcendência, digamos assim. Então, são limitações que o Hegel vai identificar aí no Kant, né, e que a gente está tentando mapear e está tentando dar nomes para poder desenvolver aí uma reflexão justamente nessa direção, tá, Diogo? A gente é muito grato aí a sua fala e as suas considerações nesse sentido. Ficou faltando alguma coisa assim que você gostaria de acrescentar ou de que você gostaria que a gente pudesse discutir? Só agradecer pela resposta, mas é isso mesmo, tá de boa, certíssimo. Gabriel, você quer colocar sua questão? Não tem mais. Eu vou fazer alguns comentários, mas se você quiser falar antes, até porque você é o próximo seminarista, então você decide o tempo aí. Tá, é uma pergunta direta, assim, eu também não tenho certeza sobre ela, então não é uma pergunta retórica nem nada, é bastante genuína. Se eu não me engano, vocês usaram superação da contradição em um momento, né? Acho que está no slide, e depois dissolução da contradição. Assim, diretamente, assim, pode responder com sim ou não, se não quiserem desenvolver muito. Vocês estão entendendo esses dois termos como sinônimos ou não? Seriam coisas distintas, assim? Porque é algo que eu pretendo falar, então eu queria ver a posição de vocês. Você pode repetir essa pergunta, desculpa? Nos slides, vocês usaram tanto superação da contradição, quanto dissolução da contradição. Seria a mesma coisa? Eu posso responder isso aqui mais diretamente, Ednei? Claro, por favor. Isso aparece para a gente, tá? Dissolução, e na verdade está como dissolução e resolução para a gente, no texto que a gente tinha escrito, tá? A superação é sempre uma coisa, né, meio... não é assim tão completo, parece, né? Mas dissolução e resolução é uma coisa que... Eu não sei, eu jogaria para o professor Tassinari, de repente, se ele quiser comentar um pouco, porque esse ainda está colocado ainda assim como, né, uma questão para a gente, tá bom? Seria interessante a gente refletir sobre ela. Meio que ficou assim, né, meio de lado, porque isso era uma questão inicial, e depois a gente deixou e foi avançando nas discussões, né, mas está lá no nosso texto de base para escrever essa parte aí do slide, né, e a gente depois não tocou nisso, né, então eu acho que é bom você ter trazido isso aqui agora. Aí, se o professor Tassinari quiser comentar um pouco isso na fala dele, seria muito bom. Ok, se o Robson ou Ednei não tiver nada a acrescentar. Não, a gente está igual aquele trupe de ajuda para os universitários. Bom, vamos lá, legal. Bom, parabéns pelo trabalho. Eu admiro muito vocês, como vocês têm essa garra, esse trabalho, essa competência de pegar o texto e ir fundo e tentar e discutir entre si e exigir para si uma solução mesmo do problema, de clareza do que está acontecendo ali, né? E com certa imparcialidade, não simplesmente assumir um ponto de vista e dizer, não, é mais ou menos isso, né? Então, essa pesquisa filosófica, eu acho que ela é essencial e é ela que movimenta a qualidade dos trabalhos que são feitos, né? Bom, indo agora para o trabalho em si,
o que eu senti falta na apresentação de vocês foi a discussão sobre verdadeiro infinito, mal infinito, né, infinito. Eu acho que isso meio que se explica, porque se a gente pegar o próprio texto ali que o Hegel está falando do Kant, que a gente delimitou, né, para cada grupo estudar e que que a gente escolheu ali também, Hegel não fala do verdadeiro infinito ali. Então, por que entraríamos nessa questão? Porque, né, o que justifica trazer isso? E, ao meu ver, assim, o que justifica é que, justamente nesse caminhar aí das análises das categorias e dos conceitos na ciência da lógica, que também é um caminhar, né, das categorias e dos conceitos na própria filosofia, porque a ciência da lógica faz parte do primeiro volume da enciclopédia, aonde ele vai expor a filosofia como um todo. As anteriores são essenciais para o entendimento dos problemas novos que vão aparecendo, né? Por isso que existe essa ordem de exposição de categorias e conceitos, né? E eu acho que, especificamente nesse caso, a própria noção de verdadeiro infinito, né, junto com a de mal infinito e de finitos, é essencial para solucionar esse problema das categorias e solucionar nos dois sentidos, né, tanto da resolução dela quanto da superação, né, como foi colocado. E em que sentido, né? Então, vamos lá. Nessa parte, então, que vocês trazem do Kant, aliás, é uma parte muito, vamos assim dizer, en passant do Hegel, porque ele já analisa isso em outros lugares, então ali ele está só retomando e citando, né, o que torna ela, eu acho que ainda mais difícil, e obriga a gente a tentar encontrar onde que ele tratou antes da coisa, e como é que é a história, né? Então, acho que vocês sofreram também um pouco por isso aí, que é o problema da nossa forma contemporânea de abordar a filosofia, porque como a gente não tem tempo, é muita coisa escrita, a gente delimita um texto e a gente descobre que o conteúdo transborda o próprio texto e vai para outros lugares que a gente não sabe muito bem para onde está e a gente sai procurando, né? E isso é natural. Mas se a gente continuar... Bom, gostei da crítica que vocês fizeram, da análise do Kant, né, principalmente da petição de princípio, né, que o Hegel não usa essa palavra, mas é bem isso mesmo que ele coloca, né, ele diz, né, o que deveria ser provado está aqui diretamente pressuposto na prova, e um pouco isso é a própria ideia de que o infinito é um certo quanto, e se ele é um quantum, vai ter algo maior ou menor que ele, né? Então, isso que gera, vamos dizer, uma contradição da noção de infinito, né, para o Kant, né? Que, na verdade, é uma contradição para o entendimento, como vocês colocaram, né, agora, não para a razão tal qual o Hegel entende a razão, mas para a razão tal qual Kant entende a razão, né? Então, por isso que para eles são antinomias, e para o Hegel isso não é lá tão fundamental, interessante, quanto pareceria ser, né? Na medida em que ele permite ele fazer toda essa explicação e fazer análise da própria, do próprio ponto de vista kantiano a respeito, né? No final das contas, a respeito do quê? A respeito da verdadeira infinitude. Então, a verdadeira infinitude não cabe na filosofia kantiana, não entra na filosofia kantiana, não faz parte da razão kantiana, né? Mas faz parte da razão hegeliana, né? E aí a gente volta, então, naquele nosso seminário sobre a verdadeira infinitude anterior, e aí a gente volta, talvez, eu andei pensando como melhor colocar isso, mas nas diversas interpretações que podem ser feitas a partir dali. A que eu busquei apresentar era de um verdadeiro infinito, que era verdadeiro infinito mesmo, onde tudo está dentro, onde a superação, ou seja, a negação da negação, né, que leva ao ser para si, ao verdadeiro infinito, ela é assumir que todos esses finitos estão dentro desse verdadeiro infinito, e são exposições dele, mas parte dele, né? E ele é existente enquanto ideal, né? Enquanto eu, né? E é isso que diferencia idealidade e realidade, quanto a realidade
não de efetividade exatamente, mas de realitet, né, daquilo que está posto, daquilo que está aí, e a idealidade se torna a verdade da realidade, né, naquela contraposição que o Hegel faz, e o ideal é o verdadeiro, não o real, né? Então, nesse sentido, trazendo isso para a análise do quanto, no caso do quanto você tem essa determinação quantitativa que se define pela relação do próximo e do anterior, de aumento, mas você tem aí um verdadeiro infinito, que é a própria noção de quanto, em que vai estar colocado todos os quantums lá dentro, todos os quantos finitos. E isso o Hegel vai tratar um pouco melhor na sequência, e quando ele vai discutir o infinito matemático, porque aí sim, e talvez por isso ele fez a discussão com Kant tão breve, porque na hora que ele vai entrar no verdadeiro infinito, ele já entra no infinito matemático, mostrando como que, num certo sentido, ele é mais verdadeiro do que se entendia por infinito metafísico antes, que era meio vago, etc. E, num certo sentido, como um infinito verdadeiro que contém todos os finitos, né? E, no final das contas, uma interpretação que não assume esse verdadeiro infinito com toda essa força, ao meu ver, é problemática. Eu, de fato, não consigo entender muito bem como ela se dá, porque se você não assume esse verdadeiro infinito como, em certo sentido, acabado, né? Ele vai ser um infinito que está em progressão, e o infinito que está em progressão é o quê? Né? É o devir do próprio Kant, é a progressão infinita. Mas a progressão infinita, ela mostra uma finitude, ela não é ela é o pôr das coisas no tempo, a cada instante, da nova situação a cada instante. Então, entre outras coisas, essa é uma das que, ao meu ver, nos obriga, quando a gente pensa racionalmente o conteúdo, a assumir o verdadeiro infinito. E essa é a prova que o Hegel está fazendo quando ele está falando lá do verdadeiro infinito antes, que a gente estudou. E essa categoria de verdadeiro infinito tem que ser assumida para que não haja essas contradições, todas essas dificuldades, todas, vamos assim dizer, de leitura que a gente vai tendo depois. Porque uma vez que, vamos assim dizer, a idealidade está dada, né? Ou seja, esse conteúdo é um conteúdo que a gente pode buscar, ele é objetivo, ele não é só subjetivo, não é um objetivo subjetivo que é o objetivo para o sujeito que vai andando, mas é um objetivo mesmo, né? A filosofia, a ideia é objetiva, e ela está se expondo a nós. O verdadeiro infinito, o infinito do quantum, está lá, está se expondo a nós, né? E isso vai ser retomado nos diversos infinitos, nos diversos terceiros momentos em que o infinito entra em cada uma dos conceitos e categorias que vão vir depois, né? E é isso que está meio que acontecendo aí nesse movimento da ciência da lógica, nesse momento que a gente está lendo, né? Então, ao meu ver, essa é meio que a solução do problema, né, kantiano, de que justamente a filosofia transcendental a razão na filosofia transcendental é muito magrinha, como eu costumo dizer, né? Não cabe quase nada nela, diferente da razão na filosofia especulativa do Hegel, porque a razão é a ideia, né? E a ideia especulativa, a ideia absoluta, e até mais, né? Porque ele vai, com o desenvolvimento da enciclopédia, depois de finalizar a lógica com a ideia absoluta, ele vai colocar a natureza e o espírito dentro da ideia, ou mostrar que a ideia, na verdade, é o espírito que contém nele a natureza como suprassumida, etc. E é uma interpretação que eu sei que a Márcia não é muito afeita, né? Mas para mim é sempre um problema, porque cria um dualismo espírito-natureza, e eu fico me perguntando, mas e a unidade? Onde é que está a unidade absoluta aí? Que, ao meu ver, está na ideia, que, ao meu ver, está no espírito. Essa é a substância geral que produz a natureza. A natureza é só o imediato do espírito absoluto. Assim. Você olha e fala, está aqui. Mas quando você vai se aprofundando para entender a natureza, as razões que vão sendo mostradas para você vão sendo, inclusive, as razões espirituais, de tal forma que as razões naturais estão em encadeamento com as razões espirituais e são só uma parte desse universo maior espiritual, né? Que envolve o próprio tempo, no sentido de que envolve o futuro, o passado, o presente, né? Enquanto que a natureza está se expondo aí nesse presente, tendo
tempo infinito para se expor e nunca chegando e trazendo todas essas contradições que estão no mundo, como está dizendo Hegel, né? E quando Kant desiste de colocá-las no mundo e passa para a razão, na verdade, para o Hegel, elas estão no mundo enquanto contradição de se pensar o mundo, a totalidade, só como esse mundo natural. Contradição que não está resolvida no Kant, porque como ele divide o mundo em uma natureza que me dá, né, pela percepção, as coisas, e outra que eu vou pensar, ele criou uma divisão, uma contradição que ele nunca vai conseguir resolver, e que é aquele problema que o Hegel aponta. Então, a gente nunca tem um conhecimento, porque a gente está só conhecendo as coisas da nossa cabeça e nunca a coisa em si, nunca... como diz o Novelli, que eu gosto muito, os kantianos vivem dentro da cabeça deles, né, porque não acessam o mundo, né? Então, em Hegel não é assim, ao contrário, o que você está acessando é o próprio mundo, é isso que você vive, né? É a razão prática, no final das contas, é a unidade da razão prática e da razão teórica no conceito de ideia, onde a ideia teórica se torna a ideia prática, que é a ideia absoluta, no final das contas, onde as coisas estão se mostrando, né? Então, nesse sentido que eu senti falta disso como solução, mas como eu disse, isso não está nessa parte do texto, isso envolve outras partes que, como é que vocês vão saber, né? Como é que vai trazer para fazer essa discussão? Mas, de novo, eu acho que depende justamente dessas categorias anteriores, em especial da categoria do verdadeiro infinito lá, que é, ao meu ver, o ponto aonde, num certo sentido, uma interpretação mais marxista, vamos assim dizer, do Hegel, não consegue resolver filosoficamente dizendo, né? Então, que é a crítica de colocar a ideia como sendo o que o Marx faz, né? De colocar a ideia como sendo o demiurgo, né? Como sendo o Deus no mundo, né? E aí você precisa inverter isso, né? E pôr de ponta cabeça. O problema é que a razão, num certo sentido, a compreensão não permite fazer isso, porque ela é a compreensão. A compreensão está na onde? Na materialidade? A compreensão está na compreensão, está no universo filosófico. E mais, no Hegel está na especulação, então está nesse livre especular, nesse livre pensar, que ao pensar os objetos deixa de ser mera especulação no sentido negativo que a gente usa e se torna especulação no sentido positivo, ou seja, de olhar a coisa de cima, de pensar um todo, né? E, portanto, o todo que é o mundo que você vive, a totalidade que você vive, né? E nesse sentido ele consegue superar não só a filosofia kantiana, mas superar no sentido de Aufhebung, né? Mas todas as anteriores, mostrando como as anteriores captam momentos dessa ideia de compreensão maior, né? Concretizam para si, vamos dizer, essa ideia maior, que é o espírito absoluto, no final das contas, ou a ideia, né, para tratar de uma forma, ou a razão, e que elas estão explicando, né, lá Tales como a água, Parmênides como o ser, Heráclito como o devir, né, de forma ainda simplificada, essa unidade racional, inteligível, mais profunda, né? Então, é isso que eu teria que eu gostaria de comentar, né, a respeito do texto de vocês. Eu sei que envolve diferenças de interpretação, mas que é natural mesmo, né? Não dá para a gente acreditar que, assim como há várias interpretações e filosofias a respeito do mundo, não vai haver em relação à filosofia hegeliana, que é justamente uma tão plena de conteúdo quanto ela é, né? Então, vai ter várias mesmo, né? Então, sintam-se à vontade para ter a de vocês, é isso que eu estou dizendo com isso. Mas é assim que eu vejo. Querem comentar alguma coisa? Não, Sintam-se à vontade. Eu só gostaria que, antes dos nossos comentários, que o senhor falasse um pouco sobre essa questão que o Gabriel trouxe. Você poderia falar um pouco sobre isso? Eu não lembro, Auflösen, né? Qual é o outro termo alemão da resolução? Eu vou falar um pouco disso na minha apresentação. Na tradução da Vozes, né, Auflösung ficou tanto como dissolução quanto solução. Mas na minha apresentação eu vou tentar mostrar, tentar defender que não é exatamente a mesma coisa e tal, né? Mas que às vezes parece sinônimos e eles usaram, né, resolução, solução, superação da contradição, né? E
foi essa pergunta, né? Se eles usam como sinônimo, se eles acham que são diferentes. Eu acho melhor comentar mais especificamente, então, depois da exposição do Gabriel. O que eu vejo, assim, a princípio, é uma solução ou resolução no sentido de chegar a uma certa... a que deixe de haver essa oposição, né? Mas eu ainda colocaria a questão da superação, que para mim a superação ela traz uma compreensão maior e uma compreensão concreta, né, como diz Hegel, em que os lados anteriores contraditórios eram apenas pontos de vista dessa unidade maior. E justamente como ponto de vista que se afirma como a própria realidade, isso gerava contradição, porque são pontos de vista que se contradizem, né? Um diz o contrário do outro, e se colocam cada um como realidade, como é que você vai ficar num ou outro? Então você tem que encontrar uma realidade maior, uma compreensão maior, do qual as anteriores sejam um ponto de vista. Então isso é bem mais, vamos dizer, do que uma simples resolução de contradição. Mas é uma resolução de contradição, ou seja, toda superação é uma resolução de contradição, mas nem toda resolução de contradição é uma superação necessariamente, né? Mas vamos deixar o Gabriel expor, que aí eu acho que a gente fica mais... dá para comentar mais detalhadamente. Perfeito. A gente teria um tempinho ainda mais aqui nessa questão? Gabriel que sabe, ele que vai apresentar. Total liberdade. Se o Washington quiser falar, sinta-se à vontade, sem problema. Não, agradecer aí ao professor Tassinari, né, pelas considerações, né, evidentemente é uma discussão, né, que já vem, né, já faz um ano, né, que já vem sendo desenvolvida. Um ano para você, para mim, desde que eu encontrei a Márcia, e para não dizer que eu discuto com os outros, mas é muito gostoso, assim, eu tenho a interpretação da Márcia em alta consideração, por isso que é bom discutir, né? Mas já vem de antes. E ainda bem, é um motor, é isso que é a dialética, né? O que mantém a gente vivo, que faz a coisa... Sim. Não, para a gente é muito produtivo, né? A gente tem uma consciência plena de que a gente muitas vezes, né, faz algumas interpretações desviantes, digamos assim, né? E a gente erra bastante no sentido de caminhar para explorar, digamos assim, esse território, né? E a gente sabe que é importante, né? No final das contas, é uma intenção de testar, né? De experimentar também, né? Uma coisa que quando, né, ver essa coisa do laboratório, a gente ficava nessa coisa, nossa, que legal, essa coisa de a própria, né, o Iodinei falou inicialmente, né, essa própria ideia de laboratório, o nome laboratório já aponta já para essa proposta, né, de experimentar ideias mesmo, né, e arriscar também, né. Mas mais do que isso, quando vocês fazem isso, vocês trazem um ponto de vista que também faz parte, é um ponto de vista dessa totalidade, e que é real. A partir do momento que vocês conseguem assumi-los e vivê-lo, ele é um ponto de vista real de interpretação, né? Mas que compõe. Então, vamos assim dizer, uma superação dele tem que mostrar que ele tem essa realidade e o que vem depois que consegue dar suporte a ele, mas que mostra que tem algo além. Então, eu não caracterizaria como erro, eu caracterizaria como um caminho para se chegar a uma interpretação, né? Uma busca de interpretação. Eu usaria o termo errância, no certo sentido, né? De ficar, mais bonito. Que é caminho mesmo e ficar tentando, né, encontrar. Então, acho que né, um pouco aí de acordo com a sua interpretação do Hegel. Então, a gente sente muita vontade também, né? Às vezes a gente parece chato e tudo mais, né? Mas é um pouco também um certo desespero também, né? De entender o Hegel e de propor esses caminhos, tá? Então, para a gente é muito bom estar aqui, né? E poder ter esse espaço, né? E poder amadurecer ideias. Aí eu queria só tocar nessa questão, né? De que falta, né? Talvez isso falte menos do que a discussão da razão e do entendimento, mas ele está, né, de alguma forma presente, né, nessa nossa discussão. Evidentemente, a gente não explorou isso de forma suficiente, a gente meio que deixou isso como algo implícito, né? É um elemento da discussão, mas, evidentemente, também a gente tem que considerar que não é
não tínhamos colocado isso, né, como você está colocando agora, como justamente essa chave da solução do nosso problema, como uma chave central para a solução desse problema, né? Fazia parte dessa discussão para a gente, era um elemento importante, mas não como um elemento decisivo, né? Porque, no certo sentido, a gente também tinha delimitado a nossa discussão nesse sentido, né? De tentar localizar qual era essa discussão do Hegel, né? Quais são as preocupações do Hegel, quais são os argumentos, ou melhor, os conceitos que são mobilizados, né? Mas a gente também não havia, né, nos colocado ali como proposta também, ou como propósito, melhor dizendo, uma tentativa de solução desse problema, né? Até mesmo a gente meio que foi fazendo um recorte, né? A gente vai atacar esse problema, né? E a gente vai atacar esse problema a partir disso, né? Vai tentar localizar essa questão, mas o desdobrar desse problema, né, no sentido mais global e mais geral, a gente não vai se ocupar nesse primeiro momento, porque a gente, né, primeiro quer entender as preocupações do Hegel, a gente quer entender como é que o Hegel está se movimentando nessa discussão, o que é que o Hegel está mobilizando, né, para depois aí a gente ver como é que a gente caminha isso, né? Então, a gente havia, né, essa discussão, entre aspas, é antiga para a gente, de um ano, né, porque a gente teve essa discussão contigo, né, a gente teve as suas considerações, né, e as suas críticas, né, que foram muito decisivas, inclusive, para que a gente pudesse construir o nosso artigo posteriormente, né? Então, a gente meio que deixou isso um pouco assim, meio que descansando ali no banho-maria, mas, ao mesmo tempo, sabendo que essa discussão era importante, mas sem ter essa ideia de que a gente poderia usá-la como algo decisivo para o encaminhamento da resolução do problema, né, do ponto de vista hegeliano, né? Então, a gente agradece aí mais uma vez, tá bom, professor Tassinari, e dizer que é sempre muito rico assim, discutir contigo, e que a gente sempre sai um pouco melhor, né, dessas errâncias, né, meio com um destino mais ou menos direcionado, tá? Mas só lembrando que estava um pouco presente, mas de fato a gente precisa, né, avançar e tornar isso que está presente algo, né, que pode ser decisivo aí para esse fecho e para essa solução que o Hegel de repente está querendo encaminhar. Perfeito, acho que você justificou plenamente a forma com que vocês abordaram e o quanto vocês abordaram, e é natural. E acho assim, se quiserem deixar o artigo assim, tá de bom tamanho, né? Eu acho que é uma opção, até porque dar esse passo a mais que você está falando vai implicar em trazer mais conteúdos, em trazer uma interpretação, em colocar que talvez não seja o momento, já que é um estudo só dessa parte, onde vocês fizeram, né, uma excelente exposição. Bom, podemos começar então, ou do Gabriel agora? Eu vou parar a gravação e iniciar de novo para que a gente tenha 2 vídeos.